Imagina uma IA que é capaz de gerar relatórios, sites, fazer pesquisas aprofundadas, tudo isso com um simples comando que você dá para ela. E aí ela só para de fazer depois que ela entende que ela terminou a tarefa dela. Essa IA existe e ela se chama Manus. É uma nova IA chinesa aí que está tomando conta do mercado. Tá todo mundo abismado com o que ela consegue fazer. E hoje o meu objetivo principal desse vídeo é te mostrar como, na prática, você também consegue utilizar essa mesma inteligência artificial e implementar ela no seu dia a dia de trabalho. Perfeito? Então, melhor do que ficar falando aqui, bora abrir aqui a página do Manus, mas antes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vinícius, mas vocês podem me chamar de Vini. Aqui o meu objetivo principal é justamente te mostrar como você pode aplicar o uso de inteligência artificial na prática, seja você um profissional liberal, um autônomo ou um empresário, justamente para fazer você economizar mais tempo, ter mais produtividade e ganhar mais escala, tudo na sua tarefa e nas suas tarefas diárias que você tem aí no seu dia a dia. Tá bom? Aqui o meu lema principal é justamente que você domine a inteligência artificial, que você consiga dominar a IA para que você possa viver mais a vida real. Perfeito? Então, bora aqui comigo na minha tela do computador. Aqui eu tô com um site aberto para você acessar. É muito simples, você pode digitar manus.im ou você pode acessar o link que está aqui na descrição. E ela ainda está, até o momento desse vídeo, ela está em modo beta, ou seja, você precisa de um convite para acessar. Porém, é bem tranquilo de acessar, de conseguir esse convite e talvez, enquanto você esteja vendo esse vídeo, provavelmente já vai estar liberado para todos os usuários poderem utilizar, tá bom? Então, para a gente começar a usar ela é muito simples. Eu vou clicar aqui em começar e ela vai abrir já a página, que é a plataforma. É uma plataforma bem semelhante à do ChatGPT. Então, você consegue ali ter maior familiaridade com o uso dela. Aqui embaixo, ó, tá apresentando os créditos, porque como que funciona essa IA? Ela funciona através de créditos que são renováveis diariamente e você ganha alguns créditos bônus ali logo quando você utiliza a plataforma. Aqui eu ainda não testei, então vocês vão ver a minha reação em tempo real, a minha primeira vez usando ela. Por isso que a gente está aqui com 2.300 créditos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês algumas aplicabilidades práticas que poderia ser utilizado. E aí, é claro que não se apeguem exatamente somente ao exemplo aqui, se apeguem ao processo que vai ser executado, para que vocês também consigam aplicar no dia a dia de vocês. Hoje, o que eu estou pensando em fazer aqui? Eu vou criar um site profissional para meu uso pessoal. Eu quero demonstrar para vocês o poder dessa IA. Qual que é a principal diferença entre o Manus e o ChatGPT, por exemplo? O Manus, ele é o que a gente chama de IA agente, ou seja, ela atua por conta própria. Ela acessa sites, ela acessa URL, ela programa sozinha, ela faz tudo sozinha sem que a gente precise necessariamente ficar dando vários comandos. Eu vou dar basicamente um comando e ela vai fazer todo o resto sozinha, tudo de forma autônoma. Já o ChatGPT, ele é o que a gente chama de IA generativa, ou seja, ele ainda depende de um comando humano para sempre estar gerando respostas ali. Basicamente é isso que você precisa saber. Essa é a diferença entre o Manus e o ChatGPT. Então aqui, voltando para minha tela, eu vou colar um prompt que eu criei com muitos detalhes. Então o meu principal objetivo vai ser criar um site pessoal completo, que vai ser no estilo de um portfólio. Eu quero que tenha um design minimalista e ele utilize essa linguagem de programação aqui, ó, React e Tailwind CSS. Você não precisa saber o que é isso. Basicamente, é um tipo de linguagem utilizada por programadores para criar sites. Aqui, principalmente, o objetivo não é ficar falando techniquez, tá bom? Então, não se preocupe com isso. E depois a gente estruturou um plano de execução. Então, ele vai criar toda a estrutura inicial do projeto, vai definir um layout minimalista para 5 sessões. Então, vai ter sobre mim, habilidades, experiências, conquistas e contato. Ele vai desenvolver um componente individual para cada sessão, vai integrar ali mecanismos de navegação, como ter um scroll suave, um menu fixo, para ter uma transição fluida entre as sessões. Então, basicamente, a gente vai ter aqui um site bem moderno, bem minimalista. Imagina o quanto você teria que pagar, por exemplo, para um desenvolvedor fazer isso. Aqui a IA vai fazer para você. Vocês fiquem vendo. Vamos ver, na verdade, aqui em tempo real, né? Pontos de verificação. Cada sessão deve ter um visual equilibrado e funcional. Legal. E aqui a gente põe outros componentes também. Então, aqui é um prompt bem completo. E eu vou justamente agora dar esse comando para ela. Agora o Manus vai começar a trabalhar sozinho. Tá até escrito aqui, enquanto o Manus está trabalhando, você pode enviar mensagens a qualquer momento para modificar a tarefa ou algo assim. Então aqui, ó,
Veja em tempo real. O mais legal é que ele mostra ao vivo tudo que ele está fazendo e executando, enquanto ele faz essa tarefa sozinho. Então aqui ele me respondeu, né? Recebi sua solicitação para criar um site pessoal com estilo de portfólio profissional. Então aqui, olha que legal, ele está criando uma tarefa, um bloco de tarefas que ele mesmo vai ter que executar. Então antes ele monta todos os to-dos que ele precisa fazer, todas as tarefas que ele precisa executar de forma autônoma. Esse é o principal diferencial. É isso aqui que impressiona tanto nesse modelo de IA, porque ele pensa por conta própria. É como se fosse um humano aqui trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem te dar dores de cabeça. Então aqui ele está criando todos os componentes do site, toda a parte estrutural do site. Lembra quando eu comentei que ele faz tudo sozinho? Que ele começa a programar sozinho, que ele cria as tarefas? Olha aqui, ó, ele está ticando cada uma das tarefas que ele já executou. Então, olha o tanto de tarefa que ele ainda vai ter que executar. O interessante é que aqui demora alguns minutos para essa IA finalizar, né? Para essa IA terminar a tarefa dela. Não é igual o ChatGPT, que você tem respostas ali em segundos, em questão de minutinhos. Aqui realmente tem uma demora a mais, porque justamente a IA, ela está trabalhando, ela está executando diversas partes ali e tarefas. Então olha aqui, ó, agora ela começou a programar no tipo de linguagem que a gente pediu. Então ela está fazendo todo o processo de programação aqui, ó, sozinha. E o que mais me impressiona é que você consegue ver tudo isso ao vivo. Clicando aqui, ó, ele está executando essa primeira tarefa, que é definir um layout minimalista para 5 sessões. Depois, ele vai aqui, ó, deixa eu voltar, desenvolver e integrar todo o mecanismo de navegação para ter uma transição fluida entre as sessões, vai aplicar todas as tipografias que são mais elegantes e minimalistas, vai adicionar um formulário funcional na seção de contato, ele vai verificar a responsividade em dispositivos móveis e de navegadores modernos. Perfeito. Enquanto ele vai executando aqui a tarefa, deixa eu abrir uma nova guia aqui. E o que é mais legal, que lá no site do Manus, você consegue também ver diversos casos de uso. Então, por exemplo, aqui a gente tem diversos casos, né? Análise de dados, por exemplo, ele cria organogramas de empresa. Então, percebe que a aplicabilidade dele vai para diversos ramos, diversos nichos, diversos setores. Então, pensa em algo que você gostaria de automatizar muito no seu dia a dia. Pense em algo que você gostaria que uma IA fizesse por você. Muito provavelmente, o Manus vai conseguir fazer. Tudo isso de forma simplificada e de forma automatizada. Então, aqui eu vou clicar aqui e vamos ver como que ele executou essa tarefa sozinho também. O legal é que você consegue ver justamente o processo que ele realizou para executar essa tarefa. Então, olha aqui que legal. Daquela mesma forma que a gente estava vendo, ó, ele também consegue acessar sites, ele consegue entrar em diversos links sozinhos, ele cria e estrutura diversos processos. Então, tudo isso para que ele consiga trazer ali uma resposta final, que foi o que estava sendo pedido. Então, aqui nesse caso, ele vai criar ali um organograma de uma empresa, que no caso é a empresa da OpenAI, que ele está usando como exemplo, né? E aqui depois ele entrega no final, ó, igual ele tinha pedido nesse exemplo, ele estruturou toda organograma da empresa em si, desde o CEO até os outros VPs, os outros C-levels ali. Então, voltando aqui para a nossa tarefa, para o nosso site, o Manus ainda está executando. Ele está criando todo o processo ainda, acho que vai levar alguns belos minutos aqui para a gente finalizar. Então, pessoal, eu volto com vocês logo quando o Manus tiver finalizado a tarefa dele. E, pessoal, olha que legal. Até aqui na parte dos testes, ele vai testar tudo sozinho. Então, lembra quando eu falei que por ele ser uma IA agente, uma IA agêntica, ele vai finalizar a tarefa dele só depois que ele tiver certeza que vai estar 100% eficiente e aplicável? Aqui, algumas das tarefas que ele tem que fazer é justamente verificar a responsividade em dispositivos móveis. Então, ele vai entender se esse site que ele está criando é mobile first, ou seja, ao acessar no celular, fica fácil do usuário usar esse site. Então, até isso ele cria esses tipos de teste. Ele faz tudo isso sozinho, sem que a gente necessariamente precise ficar pedindo para ele fazer. Então, ele já sabe todo o processo que ele tem que executar. Aqui, ó, na parte de navegação e interatividade, ele implementou uma navegação com scroll suave entre as sessões, igual a gente tinha pedido. Aqui no teste, ó, ele já fez o teste de responsividade em dispositivos móveis. Ele testou em diferentes navegadores, então provavelmente ele testou no Chrome, ele testou no Mozilla, enfim, ele testou no Opera. Ele fez uma otimização de performance e carregamento para que o site consiga carregar de uma maneira mais rápida. E aqui ele já está quase finalizando a tarefa dele, ó, ele já está na última etapa das 9 que ele tem. Agora ele está atualizando com o progresso por sessão para ver as decisões do layout. E depois ele vai finalizar e ele vai solicitar para mim algumas informações, algumas confirmações para ver se
o site está justamente conforme eu esperava. E aí eu vou dar o aval se tá bom ou não. Então ele tá quase finalizando a tarefa dele aqui. Demorou durante aqui, eu acho que uns 5, 10 minutos para ele fazer tudo isso. Então aqui tá toda a estrutura do projeto que ele criou. Isso aqui eu fico impressionado, cara. Eu fico impressionado porque a gente tá falando de um outro nível de uso de inteligência artificial. A gente tá chegando num patamar onde, se muitas profissões não ficarem atentas, vão ser substituídos por inteligência artificial. Não tem como. O nível de tecnologia e de evolução está sendo cada vez mais exponencial, está sendo cada vez mais acelerado e mais rápido. Então, você que é um profissional que está aí, você que é autônomo, você que é empresário, fique atento ao uso de inteligência artificial no seu dia a dia, porque isso pode acelerar muito esse processo, pode acelerar muito o seu processo de escala, de evolução, de ter resultados mais rápidos em menos tempo. Então, aproveita muito esse boom da IA, esse hype todo da IA para você aprender mais cada vez melhor. Então aqui ele trouxe pra gente, ó. Ele já executou toda a tarefa e ele colocou aqui no final. Encontrei apenas alguns erros no TypeScript, que é ali a parte da programação. E ele perguntou se eu gostaria de revisar o projeto antes da finalização. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ver todos os arquivos dessa tarefa, imagens, arquivos de código. Aqui tem diversos arquivos de código. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tá toda aquela lista de tarefa que ele implementou, né? E uma visão do site. Uma visão geral, no caso, né? Paleta de cores limitadas com acentos estratégicos. Legal. Eu vou dar aqui tudo certo, pode finalizar. E me mostre como ficou o site. Então, galera, olha, o Manus finalizou a tarefa dele aqui. Só que antes, ele tinha dado alguns erros do quesito de gerar alguns links que eu não conseguia acessar o site, né? E aí eu tive que ficar pedindo para ele aqui gerar um link novo, e aí ele conseguiu gerar no final das contas. Ele trabalhou tudo sozinho, ele gerou um link público aqui para eu testar. Então, clicando em visitar aqui, já aparece a estrutura base do site. Claro que tem ajustes para serem feitos aqui, como colocar imagem de perfil e etc. Mas ele criou um site completo pra gente, zero, tudo sozinho. Tudo a IA foi a IA. Então ele já tem aqui, ó, um site navegável, onde a gente tem justamente aquela navegação mais fluida que a gente tinha pedido. Claro que existem alguns ajustes de design aqui em cima, mas basicamente o site ele está formatado, todo o esqueleto do site em si ele está formatado. E o mais incrível de tudo é que ele conseguiu fazer tudo isso sozinho. E você também consegue aplicar isso no seu dia a dia da vida real. É só você pensar em uma tarefa aí que você gostaria que executasse, pedir para o Manus e ele vai fazer para você. Perfeito? Para você que chegou até aqui, se inscreve no canal. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima. Te vejo por aí.